Tica. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas, pessoal que sempre separa um tempo bacana para poder tomar um cafezinho com a gente ou estar na correria do dia a dia, mas certamente segue na nossa companhia, né, Felipe Pereira? Felizes da vida conosco aqui, né? Seguinte, a gente está dando sequência a essa série que nós temos feito um balanço, né, Felipe, sobre as principais movimentações políticas no âmbito de Campinas, na política local. Então nós já falamos na segunda e na terça um pouco mais sobre a gestão da Dário Saad, os principais desafios, e hoje a gente avança para falar um pouquinho mais sobre a Câmara Municipal de modo geral. Eu vou dividir a minha fala em três partes, né? Então hoje eu falarei dos dados da dimensão mais quantitativa do trabalho do Poder Legislativo Municipal. Amanhã e depois eu trago outros assuntos importantes, como a questão das emendas impositivas, que tem movimentado bastante o noticiário como um todo, e depois algumas polêmicas envolvendo figuras aí do Poder Legislativo campineiro. Bom, em termos mais do desempenho da Câmara, pensando quantitativamente, em termos de produção dos vereadores, chama muita atenção aquilo que eu já venho falando há muito tempo e que a gente também sempre problematiza, comenta sobre, às vezes, o excesso, né? A grande quantidade de projetos, a grande quantidade de medidas, as ideias, muitas das vezes até mirabolantes, que parte dos parlamentares querem trazer para resolver problemas públicos e que enfrentam, às vezes, alguns desafios, como, por exemplo, a questão de saber se o projeto ele é viável, se ele não é, se tem a previsão orçamentária adequada ou não. É aquela história, né, Felipe? Nós sabemos que, em tese, as demandas são infinitas, né? A população demanda de tudo que a gente imaginar, desde melhorias pontuais, infraestruturais específicas, até grandes ações, projetos, políticas públicas, e isso faz parte do processo político, e é bom e é saudável que seja dessa forma dentro do ambiente democrático, né? Mas isso envolve, acima de tudo, um processo de construção política, de bom senso por parte dos vereadores também, que muitas das vezes falta, infelizmente, por parte de alguns, e entender o quanto disso que está saindo do papel, digamos assim, vai se tornar realidade ou os desafios que isso pode enfrentar. Então, por exemplo, somente de projetos de lei que criam algum tipo de proibição, regulam algum tipo de atividade, geram algum tipo de estímulo ou organizam algum tipo de política pública, né? Não vou entrar em pormenores aqui, pegar só os quantitativos gerais. A Câmara apresentou em 2025 449 projetos. Não estou dizendo que todos eles se tornaram lei, nem que todos eles já tenham terminado a sua tramitação, mas a Câmara apresentou 449 projetos. Na minha avaliação, na minha percepção, uma quantidade que ela é praticamente surreal se a gente parar para imaginar. E muitos dos vereadores olham e se comunicam, inclusive, com a sociedade, nesse sentido de mostrar que eles são muito proativos. Só que essa proatividade, na minha leitura, ela deveria estar muito mais focada na dimensão fiscalizatória, de conseguir implementar aquilo que já existe, e de quando se faz os debates, fazendo os debates de forma mais pormenorizada, de uma forma mais cadenciada, nem que for para alongar um pouco mais a discussão, para poder perceber essas diferentes percepções da população e incorporando isso aos projetos. Porque se a gente está falando que tem 449 projetos apresentados pela Câmara, significa que são, em tese, vamos pensar assim, 449 novas medidas legislativas para serem implementadas, fiscalizadas, organizadas e gerando responsabilidades específicas para a administração pública ou para diversos setores da sociedade. Então, isso, para mim, é um tanto quanto irreal. Obviamente que o legislativo ele deve exercer a função de legislar, ele tem que repensar as leis, tem que reformular, tem que apresentar as medidas, mas eu tendo a pensar que há um exagero muito grande aqui em termos de novidades legislativas por parte dos parlamentares, né? A prefeitura, para se ter uma ideia, apresentou 12 projetos. Isso chega a um total de 461 novas medidas, né? Ou seja, 461 projetos de lei ordinária. Nem estou entrando nos demais temas, projetos de lei complementar, decreto legislativo e as outras espécies normativas. Estou só concentrado aqui nos projetos de lei ordinária, que são aqueles mais comuns e que geram essas regulamentações. Então, só aqui para ficar bem claro para o nosso querido ouvinte, para mim é uma quantidade muito grande, são muitas medidas. Por outro lado, a gente tem a dimensão das indicações, já expliquei em vários momentos ao longo dos comentários. As indicações são aquelas medidas específicas que os vereadores solicitam que a prefeitura faça para poder resolver problemas pontuais. Geralmente envolve zeladoria, pequenos reparos, obras de infraestrutura, podas de árvores, realizações de fiscalização específica, melhorias nos bairros e equipamentos públicos, né?
Só essas indicações, tapa-buraco, enfim, por aí vai. Só as indicações em 2025 atingiram a incrível marca de 11.507. Vou repetir, 11.507 indicações apresentadas em 2025, considerando o dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 29/12 de 2025, foi quando eu realizei esse levantamento, né? Então, as indicações, elas ocupam boa parte da agenda ali dos gabinetes, elas ocupam boa parte da formulação de cobranças do executivo em relação ao legislativo, justamente fazendo isso, indicando problemas específicos e pontuais que precisam ser resolvidos na municipalidade. Então, nesse quesito, os vereadores cumprem uma lógica de fiscalização de ordem mais de zeladoria, principalmente, que ela é importante, é interessante para sinalizar para o poder executivo e também para dar respostas à população que os pressiona, mas ainda assim um volume muito grande, e tudo isso gera documentação, gera processos e gera também necessidade, muitas das vezes, de resposta por parte dos secretários das regiões administrativas específicas do município para prestar os devidos esclarecimentos. Então, uma quantidade bem grande. E os requerimentos de todos os tipos, ali como terceira espécie normativa, são 2.450, um volume que é considerado razoável. Só para você ter uma ideia, tem câmaras que acabam processando um volume de requerimento muito grande, tem câmaras que não têm uma organização tão bacana como tem Campinas entre indicações e requerimentos, isso gera uma certa complexidade, mas desses requerimentos é interessante notar que muitos deles também são de ordem fiscalizatória, ou seja, cobrando respostas por parte do Poder Executivo sobre projetos, políticas públicas, sobre programas específicos, obras, que foi um dos maiores, tem sido um dos maiores desafios em Campinas, como eu fiz o comentário em dias anteriores. Então, um volume aqui que, embora grande, eu acho que faz mais sentido, está mais enquadrado. Resumo da ópera toda, né? Câmara de Campinas precisa cada vez mais caprichar, na minha avaliação, a dimensão fiscalizatória e a prestação de contas disso, principalmente para com o munícipe, a sociedade, mostrando a importância daquele órgão, e tem que começar a repensar, talvez, essa dimensão quantitativamente muito grande de projetos, mas que, qualitativamente, na hora do vamos ver, no dia a dia, às vezes a população sente que é lei demais para eficiência de menos. É isso, eu fico por aqui, viu, Felipe? Um grande abraço a você, a todos os nossos queridos ouvintes tomando esse cafezinho com a gente. Amanhã eu volto dando mais destaques nessa nossa série aqui, fazendo esse balanço de 2025. Um abração, até lá. Muito obrigado, Bruno, até lá. O poder das palavras. Hoje deixamos aqui para o final do CBN Campinas, porque mesmo que você não queira, o seu cérebro reage às palavras. No terceiro episódio, a Ellen Sacconi mostra que essa reação não acontece só em laboratório. A reportagem levou essa experiência para as ruas, e as respostas